Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. E nessa mensagem eu quero continuar uma mensagem que eu já tinha falado sobre as autoridades constituídas. Tanto é que eu coloquei autoridades constituídas 2. Eu quero analisar aqui, quero analisar junto com você 4 textos da Bíblia em continuação aos textos que já foram analisados na mensagem anterior. Tá? Um deles a gente já analisou. Gostaria de começar o texto novamente com ele para que ele possa aí conduzir aos demais textos da palavra de Deus, tá? Daniel 2:21, onde diz aí, é ele quem? Deus, tá? Nós vemos aqui no verso anterior, caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode ler aí, ó. Naquela noite Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer, e então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações, é ele quem põe reis no poder e os derruba, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Eu já tinha olhado aí uma outra tradução aí, talvez você falar, mas aqui no meu país não é rei. Tudo bem. O que diz essa tradução? Tudo se passa neste mundo, está sob seu controle. Aí é uma tradução portuguesa. Remove governantes de seus lugares e põe outros no poder. Então, o que nós queremos dizer aqui, que Daniel quis dizer aqui, é que Deus tem o controle de todas as coisas e é Ele que coloca e tira governantes do poder. Tá? Por mais que um governante esteja ruim, por mais que um governante seja bom, é Deus que está acima e é Deus que o coloca lá. Basta você ler a história de Israel lá no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, são 4 livros da Bíblia. Os livros de Crônicas praticamente repete o que fala o 1º Reis, né, o livro de Reis. Mas o que nós estamos vendo lá é que nós vemos que há uma marcha de governantes do poder e tem governante que é bom, tem governante que é ruim, certo? Mas nós vemos que por trás disso, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Então, aqui, essa passagem de Daniel apenas repete o que nós já sabemos. Que Deus está no controle de todas as coisas. Eu disse eu estou aqui usando a nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil de ser entendido. Eu tinha dito na primeira mensagem que muitas pessoas se preocupam, principalmente no Brasil, onde nós estamos aqui em ano político. Ou seja, agora a política, né, vai ter eleições para presidente, governador, deputado, senador, né? E muita gente fica preocupado e começa o embate político e o cristão se envolve nisso daí. Além do cristão se envolver nisso aí, muitas vezes ele repassa para outros notícias ou informações que não são verídicas, que não são verdadeiras, tudo para proteger o seu candidato. Biblicamente, nós sabemos que nós não podemos mentir e nem passar mentira para frente. O 9º mandamento proíbe: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o falso testemunho inclui também as fake news, né? As mensagens mentirosas a respeito do candidato A ou candidato B. As mentiras para favorecer o nosso candidato ou as mentiras para atacar o outro candidato. Deus proíbe, tá? Ele também fala várias vezes que o pai da mentira é o diabo. Eu tenho certeza que nenhum cristão quer ser filho do diabo. E Paulo fala várias vezes que a gente tem que deixar a mentira, falando cada um a verdade com o seu próximo. Um exemplo, Efésios 4, verso 25. Então, por causa disso que eu estou gravando esses vídeos. Para mostrar que, na verdade, quem está por trás da eleição de governador, de rei, de deputado, é Deus. É Deus que permite que aconteça isso aí. E às vezes até ele ordena. Nós não sabemos o motivo que às vezes temos governantes ruins. Não sabemos. Mas talvez Deus queira nos ensinar uma coisa, alguma coisa que nós estamos fazendo errado. A gente vê lá, por exemplo, lá nos livros que eu citei, Reis e Crônicas, vemos isso aí. O povo fazendo coisas erradas e Deus permite que reis horríveis ocupem o trono. Talvez Deus queria ensinar alguma coisa para aquele povo, que eles deveriam buscar a Ele, buscar a proteção dEle e buscar a intervenção dEle. E aqui nós queremos falar um pouquinho sobre isso, continuar de novo sobre a questão da autoridade. Quem constitui a autoridade?
Quem constitui a autoridade? E nós vamos aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14, onde está escrito o seguinte: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é da mais alta autoridade, aos governantes que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Olha só que interessante isso aqui. Seja obediente a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro. Vocês já pararam para pensar como Pedro morreu? Vocês já pararam para pensar que quando Pedro escreveu isso aqui, o imperador era Nero? Eu falei no primeiro vídeo, estou falando isso agora de novo. Nero foi um dos piores imperadores que já houve no Império Romano. Ele usava os cristãos como tocha. Pedro foi vítima desse imperador que ele pediu oração. Que é o que ele está falando aí, sejam obedientes. Ele pediu obediência ao imperador. E esse imperador crucificou Pedro de cabeça para baixo. Por que Pedro agiu assim? Porque Pedro sabe que por causa do Senhor, aquele imperador estava no poder. Essa que é a verdade. Então, o que nós vemos aqui? Que os apóstolos, eles sabiam que Deus estava no comando e era Deus que colocava aquele imperador no poder. Por mais maléfico que ele possa ser, a autoridade dele é de Deus. Não que o que ele faça Deus aprove, mas que Deus permitiu que ele chegasse ali ao poder. E às vezes Deus mesmo colocou no poder. Talvez por uma razão específica. O que pode ter vindo de bom de Nero no poder? A igreja cristã cresceu. Porque quando a igreja tinha perseguição, só os verdadeiros fiéis a Deus ficavam na igreja. Hoje não há perseguição. Vocês já repararam? Aqui no Brasil não há. Não há perseguição. E aí tem muita gente na igreja que é insincero. Tem muita gente na igreja que não quer nada com Deus. E está lá, às vezes, por uma etiqueta social. Está lá porque é um clube social. Não está lá por causa de Deus. Não está lá por causa de Jesus. Não está lá por amor ao Evangelho. Mas nos países onde há perseguição aos cristãos, vocês podem reparar. Os cristãos são perseguidos, são cristãos que são fiéis. São cristãos que são fiéis a Deus. Os insinceros não fazem parte da igreja. Você acha que eles vão colocar as costas deles na reta do chicote? Eles não são sinceros. Então eles não vão mesmo. Mas, no cristianismo, quem coloca a sua cabeça, o seu pescoço no cadafalso, né? Coloca o seu pescoço na guilhotina, são pessoas que são fiéis. E muitas vezes Deus permite que os governantes horríveis ficam aí para provar a igreja dele. Para provar a igreja dele. A igreja tem que entender que o governante supremo é Deus. Deus é o governante supremo. É a ele que devemos adoração. E devemos entender a sua decisão. E nós devemos honrar a ele e devemos buscar a ele e orar. Orar pelo quem? Pelos nossos governantes também. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 3, reafirmo isso que eu acabei de dizer. Aqui Paulo escreve a Timóteo e ele escreve o seguinte: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça em favor de todas as pessoas. Será que eu devo orar apenas pelo candidato que eu votei? Não. Todas as pessoas. Até aquele vizinho chato, aquele colega de trabalho enjoado. Tem que orar por ele também. Pelo chefe, tem que orar também. Verso 2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Olha o que Paulo falou aí. Orem pelos reis. Orem pelos governantes. Olhe pelo seu governador, pelo seu presidente. Ah, mas eu não votei nesse presidente, eu detesto esse presidente. Não é isso que Paulo falou. Paulo não quer saber se você votou nele. Paulo não quer saber se você não gosta dele. Paulo disse, ore por ele. Ore por ele. Não importa de que espectro, que lado que ele esteja. Ore por ele. E nós sabemos que a oração tem muito poder. E Deus influencia a cabeça dos governantes. Seja ele quais forem. Nós já vimos isso na Bíblia. Nós já vimos isso na primeira mensagem que eu falei. Como que Deus
como que Deus influenciou Ciro a libertar o povo de Israel? Deus influencia. É por isso que nós devemos orar. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Paulo está falando isso aí. E eu vou repetir. Tanto Paulo quanto Pedro viveram em tempos de perseguição férrea sobre a igreja. Viveram em tempos que as autoridades não eram tementes a Deus. Não eram. Paulo teve a cabeça cortada. E ele pediu oração pelos reis. Ele pediu oração pelo próprio imperador. E ele teve a cabeça cortada. O que mostra que o cristão, ele tem que pedir a Deus para que Deus abençoe quem está no poder, não importa de que espectro seja. A palavra de Deus é muito clara. A palavra não disse assim: ore pelo seu rei, pelo seu governador, se ele defender pauta bíblica. É isso que está escrito aí? Ore só pelo seu governador, pelo seu presidente, se ele defender o que a Bíblia diz. É isso que está dizendo isso? Não. A Bíblia diz orar por ele, não interessa o que ele defenda, o que ele apoie. Por que a gente tem que orar por ele? Porque o Senhor Deus, ele faz a sua parte influenciando o governante para o bem da sua igreja. Para o bem da sua igreja. Ah, mas o atual governante defende aborto, defende homossexual. Mas Deus pode influenciá-lo para que ele possa fazer a vontade de Deus. E apesar dele querer isso, ele não aprove isso. Só que um parênteses. Nós estamos aqui em 2025. Nós temos um governante... Não, estamos em 2026, desculpe. Nós temos um governante atual que pode ser trocado ou pode ser reeleito este ano. E aí falam, esse governante, ele vai fechar a igreja, ele fechou a igreja. Nunca fechou a igreja. Quando esse governante entrou no poder, em 2002, ele entrou com muita desconfiança dos cristãos. Os cristãos falavam que vai fechar a igreja, que as igrejas fechadas. Sabe o que ele fez? Ele estabeleceu uma lei de liberdade religiosa, permitindo que todos os brasileiros exercessem a sua fé livremente. Nenhuma igreja foi fechada. Nenhuma igreja foi fechada. Ele fez essa lei. Mas ele fez essa lei porque ele quis? Não, é porque Deus influenciou a fazer. Há pouco tempo agora, ele declarou as manifestações cristãs nas ruas como evento cultural. Então, ou seja, o evento cultural do carnaval, o evento da Marcha para Jesus é a mesma coisa. Tem o mesmo peso, terá a mesma proteção das autoridades. O carnaval e a Marcha para Jesus terá o mesmo efeito, o mesmo poder, porque ele declarou que essas manifestações são culturais e precisam da proteção do Estado. Ele fez isso porque quis? Não. Ele fez isso porque Deus o fez fazer. Então nós temos aqui uma ordem de Pedro e Paulo. Orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que nós possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Apesar de que no tempo de Paulo, as pessoas não viviam uma vida calma, os cristãos não viviam uma vida calma, talvez eles viviam uma vida com dedicação a Deus. Porque aonde que eles estavam escondidos, eles oravam, eles pediam, eles imploravam a presença de Deus. E Deus estava ali com eles. Então, devemos pensar no que a palavra de Deus diz. E o último texto que eu gostaria de falar está em João capítulo 19, verso 8 a 11. E aí a palavra do próprio Jesus. Vamos lá. João 19, verso 8 a 11. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu, preste atenção na resposta, Jesus está em vermelho aí no texto: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela foi dada por Deus. Esses dias agora eu ouvi uma mensagem aí de um pregador falando assim que a Bíblia, quando a Bíblia fala assim que para a gente ter autoridade, não significa que Deus tenha estipulado aquela autoridade. Não significa isso não. Deus só permitiu e deixou ele entrar. Não. O que está falando aí? Jesus falou: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela foi dada por quem? Por Deus. Ele não falou que foi o imperador que deu autoridade. Ele não falou que foi um poder qualquer. Não.
E essa autoridade que você tem, ela veio do alto. Ela veio do alto. Foi Deus que te deu essa autoridade. Que mais provas nós precisamos? Jesus afirmou claramente que a autoridade que qualquer homem tenha nessa terra é dada por Deus. Aqui nós vemos Jesus aqui refletindo o que diz lá em Daniel 2:21. É Deus que estabelece o poder. É Deus que estabelece o governante. E Jesus aqui fala na cara de Pilatos: você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Porque a autoridade que você só tem autoridade sobre mim porque Deus deu essa autoridade para você. Então, pense bem. O que você está pensando aí? O que você está pensando em fazer durante esse ano, durante essa época de política aí? Lembre-se que é Deus que dá autoridade. E por mais que você pule, que você grite, que você minta para proteger seu candidato, ou contra o candidato opositor, é Deus que estabelece o governante e é Deus que coloca a autoridade. Você não tem poder nenhum. As urnas não têm poder nenhum. Você que acha que a urna pode ser fraudada, Deus tem poder muito maior do que qualquer urna. Ele que vai decidir quem que vai colocar no poder e quem não vai. A única coisa que nós devemos fazer, vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pelos nossos candidatos, já que esse ano agora é um ano de eleição. Vamos orar pelos nossos candidatos. E como diz lá em Timóteo, que eu achei interessante, para que nós possamos ter uma vida calma, pacífica e dedicação a Deus e respeito aos outros. Respeito aos outros. Respeito aos outros. Será que o nosso candidato está ensinando respeito aos outros? Mas é isso que nós devemos orar. Orar para que nós possamos ter respeito aos outros. Porque nós temos que orar por todos. Em favor de todas as pessoas. Que Deus possa aí nos abençoar e esclarecer nossa mente. Deus está no poder. Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo. Deus manda em tudo. Em todo o universo está a mão dele. Deixe na mão dele as decisões. E ele vai fazer o melhor. Vamos orar. Orar por todos nós. Por todos. Todos que estão no poder. Vamos orar. Para que Deus possa fazer a obra. Para que Deus possa estar à frente. E que tudo que possa acontecer seja estritamente da vontade dele. Amém? Que Deus nos abençoe.